Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são fáceis de serem gravadas no nosso coração, na nossa memória. O Senhor que utiliza realmente exemplos muito apropriados para falar do reino dos céus em nós. Hoje, do sal da terra e da luz do mundo. Havia já para o povo de Israel a promessa de que seriam luz do mundo. Deus já falava isso. Vós sereis luz para as nações. E Deus tratava o povo de Israel como se fosse o seu filho. Então fala, sim, para o povo, em geral, no plural, mas fala como se falasse também no particular, no singular. Israel é a porção da sua herança, e Israel é este Filho bendito, que deve ser luz das nações. E assim você encontra, veja o que diz Isaías, lá no capítulo 60, os primeiros versículos. Levanta-te, brilha, pois chega a tua luz. A glória do Senhor amanheceu sobre ti. Vê, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti amanhecerá o Senhor. Sua glória aparecerá sobre ti, e a tua luz acorrerão os povos, os reis ao esplendor de tua aurora. Então Israel é chamado a ser luz das nações. Mas depois nós vemos que essa promessa se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é de fato, por natureza, Filho de Deus, e exerce para nós, como nós celebramos na Páscoa, com o Círio Pascal, a sua luz sobre todos nós e nos ilumina. Só que nós que fomos batizados no seu nome, também recebemos e trazemos em nós esta missão, a mesma marca do Senhor. E como disse no início da celebração, lá no batismo, nos ritos complementares, nem toda celebração necessariamente se faz, mas é muito ali expressiva, as formas de manifestar a graça que o Senhor está nos dando. A vela que se acende diz, eis a luz de Cristo. E também aquele rito de colocar um pouquinho de sal na boca da criança, normalmente a gente vê ali fazendo, mostrando que de fato essa é a nossa vocação, de ser sal da terra e luz do mundo. Só que o seguinte, nós não podemos esquecer, desassociar o evangelho de hoje com o de ontem. Hoje nós estamos no capítulo 5, versículo 13 a 16. O de ontem, das bem-aventuranças, vai até o 12, do 1 ao 12. E os últimos versículos estão falando
Bem-aventurados sois vós, o 11, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí passa para o de hoje. Vós sois o sal da terra, e depois vós sois a luz do mundo. Então nosso Senhor aqui está de fato falando para nós a verdade. Se nós, no mundo insosso, ou no mundo em meio às trevas, queremos ser sal e luz, vai ter alguma consequência, como teve na vida dele. Como ele diz, se perseguiram a mim, vão perseguir também a vocês. Se perseguiram o Círio Pascal, vão perseguir a vela. Mas ele diz, mas também se guardaram a minha palavra, também vão guardar a vós. O mundo insosso e o mundo em meio às trevas espera de nós o sal e a luz. Só que a gente sabe que há um preço a pagar. Acredito que todos nós que demos algum passo na direção do Senhor começamos a perceber isso, que nem sempre permanecem os mesmos amigos, os mesmos sorrisos, os mesmos agrados. Muda. É claro que a gente encontra também em outros irmãos o sorriso, a satisfação de viver junto com irmãos que também querem viver a mesma coisa. Mas há um preço a pagar. Há um preço a pagar. E qualquer coisa que nós façamos, por exemplo, num ambiente desonesto, qualquer atitude honesta que você for ter, vai chamar a atenção. Não é que a gente fica querendo aí ir atrás e comprar briga com as pessoas, mas qualquer coisa que você fizer de luz em meio às trevas, vai aparecer. Numa escuridão, um fósforo que você acenda aparece. Num mundo aí baseado na sensualidade, na malícia, se você quer ter a pureza de intenções, se você quer ter a pureza até mesmo de usar uma roupa mais composta, num mundo cheio da malícia, vai iluminar, vai chamar a atenção, vai de alguma forma gerar algum comentário, alguma represália. Só que todos nós precisamos passar por este sofrimento do testemunho. Vendo esses textos também assim, lembro da história, inclusive nossa, da Canção Nova, que nós escutamos dos mais antigos, o Padre Jonas falando, a respeito do monte. Subamos ao monte do Senhor. Vamos lá. E até geograficamente, a gente está aqui, Cachoeira Paulista, onde está a chácara, na subida, no morro. Porque se nós começamos, de alguma forma, a dar um testemunho, não se pode esconder. Não é que a gente fica querendo se mostrar, mas é que começou-se a viver um testemunho e muitas pessoas começaram a querer seguir também. E nós não podemos deixar de dar este testemunho. E aí, estou falando aqui da Canção Nova, não para dizer que a gente é isso ou aquilo, mas para dizer que houve um testemunho, que muitas pessoas vieram, e você também, povo de Deus que veio a estar conosco, você que nos acompanha, é assim que acontece. Nosso Senhor acende uma luz, como no Círio Pascal, é acesa a luz do Senhor, e nós vamos passando uns para os outros. E aquilo que devemos viver como povo, também devemos viver pessoalmente. Repito, sei que é um martírio, muitas vezes um martírio silencioso, porque às vezes as trevas vão querer ir ali, aos poucos, minando, denegrindo, puxando o tapete, mas nós devemos pedir a nosso Senhor a graça de não termos medo de dar esse testemunho, porque na verdade o mundo insosso
nem sabe que precisa do sal. Só depois que provar do sabor é que ele vai perceber: meu Deus, eu estava insosso e não sabia. O mundo em meio às trevas precisa da luz, às vezes nem sabe. Só depois que aparece a luz ele diz: meu Deus, eu não sabia que eu estava nas trevas. Assim aconteceu comigo. Talvez deve ter acontecido assim com você. Estava insosso e não sabia, estava em trevas e não sabia. E com quão gratidão recordo aquele que pôde me trazer a luz, um amigo pôde me trazer a luz. Então, sejamos também esses, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, e possamos levar a luz para os outros. Muitas vezes a gente vai levar pedrada, mas depois nós vamos nos alegrar e vamos exultar com muitos que vão agradecer e dizer: obrigado, porque você trouxe o sal, obrigado, porque você me trouxe a luz. No mundo nós vamos ter realmente tribulações, mas eu não quero terminar assim, no negativo. Jesus termina, apesar de dizer das perseguições, ele diz: alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa no céu. Será grande a nossa recompensa diante do Senhor, por termos assumido com Ele essa tarefa e essa missão. O Senhor partilha os seus bens com os seus valentes guerreiros. Tenhamos a graça de, hoje, tomando o alimento com Ele desta mesa, possamos também com Ele no reino dos céus nos assentar na sua mesa para nos banquetearmos com Ele eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.